VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se em nosso canal. No vídeo de hoje, dúvida dos inscritos. Formulário ajustado ao tamanho do monitor e com botões de minimizar e maximizar. A dúvida foi deixada aí pelo Everton, aí nos comentários dos nossos vídeos. Ele deve ter um formulário e quer que ele se ajuste ao tamanho do monitor e com botões de minimizar e maximizar, certo? Então vamos lá. Lembrando que a meta de like deste vídeo é de 50 likes. Então deixe logo seu like para ajudar no crescimento do canal. E se possível, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, certo? Em grupos de Excel, grupos de WhatsApp. E bora se ajudar. Vamos pro vídeo. Bom, aqui temos um arquivo simples, certo? Vou criar um formulário e vou mostrar para vocês como fazer isso, certo? Como criar esse botão de maximizar e minimizar e que o nosso formulário se ajuste ao tamanho do nosso monitor. No caso, o meu aqui é de 18 polegadas, certo? Mas vou criar um formulário pequeno e vocês vão ver que ele vai se ajustar ao tamanho desse monitor. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Com o seu VBE aberto, vamos na guia Exibir, Project Explorer. Repare que eu não tenho nenhum form adicionado, nenhum módulo, certo? Então vamos fazer aqui do zero. No caso, eu vou clicar na guia Inserir, Usei Form. Tá aqui o nosso form, certo? Repare que ele está bem pequeno, certo? Vou clicar aqui no executar e executou aqui. Esse é o meu form. Porém, eu quero que ele seja redimensionável conforme o tamanho aqui do meu monitor. Quero que ele ocupe toda esta área aqui. E também quero que tenha o botão maximizar e o minimizar. Em outras plataformas, quando a gente cria um form, por padrão, já tem a opção nas propriedades do próprio userform de maximizar e minimizar, certo? Já vem habilitadas ou não. No caso aqui do VBA, a gente tem que declarar algumas functions, certo? No caso, algumas APIs para que isso funcione. Então vamos lá. Vou fechar aqui meu form. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que me carregou o evento clique. Vou fechar aqui a minha janela do project e vou mudar o evento clique desse userform para o evento initialize, certo? Ou seja, conforme inicializar. O que é que vai fazer conforme esse form inicializar? Vai fazer exatamente o que eu vou programar agora. Vou dizer que o it, certo? O it me, esse me, pessoal, é a mesma coisa de eu escrever o nome do userform, certo? Como eu estou escrevendo dentro do userform, o VBA entende que eu estou me referindo ao próprio userform, certo? Então, o it me e vou fechar a estrutura com o end, o it. Vocês que acompanham o nosso canal sabem que eu trabalho bastante com essa estrutura, economizando código, certo? Quando eu estou me referenciando a alguma guia da planilha. Então, aqui também vamos estar trabalhando com as propriedades desse userform. Como eu estou dizendo o it, o que quer dizer com quem me é o nosso userform. Então, o VBA vai entender que dentro dessa estrutura eu estou trabalhando com as propriedades deste userform. Então vamos lá. Ponto. Observe que eu coloquei o ponto, já me trouxe algumas propriedades. Vou colocar o it, que quer dizer a largura. Então a largura desse userform vai ser igual application, ou seja, a aplicação, ponto, width, certo? Então, eu estou dizendo aqui que a largura desse userform aqui, dentro do seu evento initialize, ou seja, ele já vai carregar com a largura da aplicação, certo? Com a mesma largura da aplicação, ou seja, ele vai, se eu executar dentro do meu monitor aqui, certo? De 18 polegadas, ele vai se adequar ao meu monitor de 18. Se você utilizar dentro do monitor maior ou menor que o meu, ele também vai se adequar de acordo com o tamanho do seu monitor, certo? Então aqui eu vou querer agora mexer na altura. Então a altura é o weight, certo? Então o weight é igual a application
ou seja, a nossa aplicação, ponto weight, certo? Ou seja, a largura da própria aplicação. Vamos executar? Vou fazer da seguinte forma. Vou clicar aqui no nosso botão e observe, meu form já inicializou do tamanho certo da minha tela. Repare que quando eu criei o form, eu criei ele muito pequeno, certo? Vou fechar aqui, vou dar um duplo clique no meu userform e vou comentar esse código, certo? Vou selecionar toda essa estrutura, vou clicar em qualquer parte desta área superior, clico no botão direito, clico em editar e clico nessa caixinha, comment block, ou seja, comentou o bloco. Agora vamos executar de novo. Observe que meu form é pequeno, certo? Vou descomentar este comando, essa estrutura, vou aqui no descomment block, ou seja, remover comentário do bloco e vou executar novamente. Então perceba que basicamente essas poucas linhas de comandos como são poderosas, certo? Ele conseguiu entender que o meu formulário tem que ter a mesma altura, certo? E a mesma largura do meu monitor. Agora vamos para a parte de o botão maximizar e o minimizar aparecer no meu formulário. Aí já é um pouco mais complexo, certo? Mas sem pânico. Vou clicar na guia exibir Project Explorer. Na realidade eu não tinha nem necessidade de eu ter feito isso, mas já vai servir porque vai aparecer aqui os objetos que eu vou inserindo, certo? Vou clicar em inserir módulo de classe, certo? O módulo de classe aqui no meu caso, vou copiar aqui desse arquivo txt, certo? Esse arquivo vai estar disponível para download, então não se preocupe. Aqui essa estrutura não tem no que você mexer, certo? A não ser que você esteja usando uma versão de 64 bits aí do Excel. No caso, se for 32, não tem problema aqui, certo? Então, basta eu copiar toda essa estrutura aqui e jogar aqui para dentro. Vou dar o Ctrl C. Jogar aqui para dentro do meu módulo, certo? Do meu módulo de classe. Observe que nessa parte superior aqui tem algumas declarações de function, certo? DLLs também. E aqui, como eu disse para vocês, se a versão do Excel de vocês for 32 bits, vocês não fazem nada. Se for 64, vocês alteram aqui para 64, certo? E também vai ter que declarar também de uma forma diferente aqui o pt save, certo? Antes da function. Então vamos lá. No meu caso aqui eu não tenho que mexer em nada nessa estrutura, certo? Apenas vou ter que trabalhar com ela dentro do event initialize do meu form. Vou dar um duplo clique aqui no meu userform, clico no botão direito, propriedades. Só um detalhe, vou aqui no meu classe form e vou renomeá-lo. Observe que já está com o nome classe. Vou apagar apenas esse 1 e vou botar form, certo? O renomeei para classe form. Vou sair dele, observe que aqui na parte superior ficou com classe form, certo? Por quê? Porque eu vou trabalhar referenciando ele. Vou dar um duplo clique aqui no meu userform, vou fechar aqui a janela das propriedades e do project. Vou apagar esta linha de comando aqui, certo? Que é o evento click, não tem necessidade. E nessa parte superior aqui, fora do evento initialize, vou declarar uma variável, certo? Vou chamar ela de n atualiza form, certo? Ou seja, vai atualizar meu form e ela vai ser do tipo new class form, ou seja, é da classe dos formulários, certo? Então aqui é o nome da minha variável e aqui é a sua classificação, certo? Feito isso, vou aqui dentro do evento initialize e vou setar essa minha classe form. Na realidade, vou setar aqui a minha variável. Então, coloco set, que quer dizer setar, n da minha variável, atualiza, form.formMe igual a me, certo? Ou seja, aqui eu estou setando a minha variável do tipo nova classe form e estou dizendo que é o meu form. E qual é o meu form? É o me.
que, como eu disse para vocês, é o mesmo do que eu colocar aqui usei form 1, certo? É a mesma coisa. Posso tanto botar usei form 1 como colocar me. Vocês concordam comigo que é melhor colocar me, porque assim eu economizo mais linhas de comando? Eu digito menos. Vamos executar? O formulário já está exibido e possível de exibir de forma modal. Então, um detalhe. Vou parar aqui o código. É necessário que eu altere a propriedade modal aqui do form, certo? Vou clicar com o botão esquerdo sobre ele, com o botão direito, propriedades. Vou subir aqui um pouco a janela das propriedades desse formulário. E observemos. A propriedade show modal desse form está como true, certo? Vou desativar para false e vou executar novamente o meu formulário. Então perceba que agora executou perfeitamente e possui já o botão de minimizar e o de maximizar, certo? Vou fechar aqui também. Vou clicar com o botão direito aqui neste botãozinho, atribui macro, e vou clicar vou criar uma nova e vou chamar o meu formulário por ela, certo? Usei form 1.show. Vou fechar aqui e vou chamar agora direto do meu formulário, certo? Direto aqui da minha guia. Cliquei, observe que já tem lá o meu botão minimizar. Perceba que desceu aqui para o meu canto esquerdo o meu botão maximizar e o meu botão fechar. Se eu clicar em fechar, ele fecha. Vou abrir de novo, vou minimizar. Perceba que se eu clicar aqui no maximizar, obviamente ele maximizou a tela toda. Se eu clicar no minimizar, minimizou. Se eu clicar no meu botão formulário, novamente ele abre novamente o próprio formulário, certo? Eu espero que tenha sido respondida aí a dúvida do amigo. O arquivo vai estar disponível para download aí na descrição do vídeo. Até a próxima, falou!